Olá, meus irmãos, eu quero ler com vocês, nesta manhã, o texto no livro de Jó, capítulo 35, versos 12 e 13. Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios, Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Amém. Meus irmãos, há uma falta de objetividade natural no ser humano por causa do seu pecado, do nosso pecado, e eu não estou querendo dizer que toda falta de objetividade seja pecaminosa. E a lei até prevê isso, né? O caso de suspeição, quando eu me considero suspeito ou sou considerado suspeito para tratar de um caso que me envolve muito intensamente. Por exemplo, como pastor, como presidir um conselho se o meu filho é passível de uma disciplina? Não é que seja impossível, mas é uma situação constrangedora e nós podemos errar pelos dois lados. Podemos errar pelo lado do rigor, porque é nosso filho, nós queremos o exemplo, não deixa de ser um ato suspeito, ou pecar, que seria o mais comum, por amenizar a coisa, porque ele é meu filho. Bom, é apenas uma ilustração. Então, em nossas relações, nós vemos a realidade, eu tenho falado isso em vários vídeos, por meio de lentes, várias lentes. O lugar, a época na qual eu vivo, minha profissão, meus interesses, e etc. Então, nós vemos por meio de lentes. E uma das lentes que nos atrapalham bastante, muitas vezes, é a lente do interesse. O interesse que temos naquilo. E esse interesse está, muitas vezes, envolvido o interesse de quem é o problema. Ou seja, aquela dificuldade ou aquela petição está associada a quem? E esse quem, que bem ele pode me trazer, ou ele representa pessoas. Esse tipo de observação é muito comum no meio eclesiástico. Se você procura alguma coisa no governo, uma coisa legítima, não é estranho as pessoas examinarem a sua igreja, quantos você teoricamente representa, e a partir daí a sua causa poderá ter olhos mais afáveis ou menos afáveis, independentemente da causa em si. Bom, essa é uma tendência natural. E é por isso que quando você tem por trás de você números, organizações, você se torna mais importante ou menos importante. Isso é uma questão natural. Outro dia alguém me perguntava sobre estudar na universidade assim, outro assado. Eu argumentei dentro do pouco que eu conhecia dos casos, mas um dos argumentos que eu usei era esse: olha, essa universidade, de fato, um diploma dela tem mais nome, que não quer dizer que o ensino seja melhor, mas traz nome, porque supostamente você foi melhor preparado. Então, essas coisas nós olhamos com uma certa naturalidade, e às vezes isso traz complicações sérias em nossa avaliação ou nas consequências de nossas decisões. Bom, e quando nós falamos com Deus agora? Essa é a questão aqui de Eliú. Eu acho que é Eliú mesmo, é Eliú. Eliú, como eu tenho dito, ele tem uma boa teologia, ele parece um tanto arrogante, mas diz coisas verdadeiras. E é o caso aqui. Ele está dizendo: só gritos vazios Deus não ouvirá. Então, Deus deseja que, quando falemos com Ele, o falemos com intensidade, com sinceridade, com integridade. Isso é um dos princípios fundamentais da oração. Falar a Deus com integridade. No primeiro momento, não importa o que estamos pedindo, mas sejamos íntegros, íntegros diante de Deus. Coloquemos diante de Deus aquilo que realmente sentimos. Jó, diversas vezes, ele questiona Deus, porque ele não entende Deus. É o caso que Jeremias fez também, Abacuque fez também, salmistas fizeram isso.
Então, eu não entendo. Ah, mas não deveria questionar? Sim, não deveria, mas questionou. E aqui está uma narrativa bíblica que mostra a realidade de homens sérios, íntegros, servos de Deus, mas que não compreenderam determinados assuntos e expuseram a Deus. A questão fundamental é agora o que estamos expondo a Deus. Porque nós podemos expor equívocos nossos. Muito bem, Deus vai nos corrigir. Mas nós podemos pedir a Deus coisas vazias, tolas. Estamos sendo sinceros, mas estamos errados. E pela graça de Deus, ele não nos responde positivamente. Se nós fôssemos obter resposta de tudo que pedimos a Deus, nós estaríamos arruinados, porque nós pedimos coisas tolas, indevidas, pecaminosas a Deus, nos esquecemos que Deus é um Deus santo. Um outro aspecto que aí nós vamos encontrar associado mais diretamente ao Novo Testamento, pelo menos explicitado no Novo Testamento, é que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Orar no nome de Cristo, obviamente, significa que nós estamos convictos que aquela oração, o Senhor Jesus Cristo subscreveria, ele assinaria aquele pedido que nós fizemos em seu nome. Precisamos ter cautela quanto a isso, o que expomos a Deus em nome de Cristo. Nós temos sinceridade, nós temos que examinar a causa porque nós estamos orando em nome de Cristo. A oração é uma questão tão séria que a Trindade toda está comprometida com ela. Nós oramos ao Pai em nome de Cristo e o Espírito nos assessora, nos guiando para que possamos orar como convém. É uma questão extremamente séria. É preciso que nós não façamos orações vazias. Nós não estamos dizendo coisas sem sentido a Deus. Dizer por dizer, apenas um palavreado tolo. Nós estamos falando com Deus que, diz aqui o texto, é o Todo-Poderoso. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Então é preciso que nós nos coloquemos diante de Deus, não com representações de entidades, de cargos, de funções, de cultura, de classe social. Nos coloquemos diante de Deus, sinceramente, integralmente, os nossos vazios, as nossas incompreensões, a nossa, por vezes, angústia, nos coloquemos com integridade. Avaliemos o que expomos a Deus à luz da Escritura. Se aquilo é justo. E, de repente, nós avaliamos e não conseguimos resposta. Mas nós estamos diante de Deus colocando, olha, Senhor, eu não consigo entender isso. Não consigo. E é assim que eu estou me sentindo. Eu não deveria, mas é assim que eu estou me sentindo. Eu não queria me sentir assim, mas é assim que eu me sinto. Eu queria ter mais fé, mas estou sentindo a minha fé muito frágil, só sobrando. Bom, exponhamos a Deus até mesmo isso. E o Senhor atentará para a nossa oração. E nós o fazemos em nome de Cristo. Aquele que é o nosso representante junto ao Pai. Aquele que representa a nossa causa, os nossos interesses dentro do propósito último de Deus. É que sejamos santos como Ele, seu Filho, Jesus Cristo. Então, não tenhamos medo de orar. Pelo contrário, façamos da oração uma prática cotidiana. Nós façamos com integridade. Façamos com sinceridade bíblica. Façamos em nome de Cristo. E o Senhor Todo-Poderoso, sem dúvida, considerará a nossa oração e nos responderá com a sua graça, com a sua justiça e com a sua misericórdia. Que Deus nos abençoe. Amém.